Quais são os passos para que uma pessoa, no caso, né, possa criar uma rede sólida de network? Aqui a gente já falou um pouquinho sobre reciprocidade, troca, citamos aqui até um livro, O Monge, né? Monge Executivo, como fazer amigos e influenciar exatamente. pessoas. Então, como é que é essa parada aí? Porque eu vou falar até por mim, né? O trabalho que eu faço, cara, eu preciso de muito network. Você é um grande network, além de, né, de um amigo, é uma network para mim, e entre outras pessoas. Mas quem não está nessa jogada e tem um negócio, ele precisa de se expor o negócio dele. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre mídias sociais também, mas eu queria saber quais os passos assim, para você criar uma rede sólida de network. Cara, muito legal perguntar isso, porque a gente tá muito mal acostumado. Principalmente as pessoas tímidas e as pessoas que não estão dispostas e disponíveis. Tímidas. O que acontece? Eu me isolo atrás do meu teclado de computador ou do meu teclado de celular. Chamo algumas pessoas que eu já conheço ali no Instagram ou no Facebook, no WhatsApp, e fico interagindo com essas pessoas. Dessa forma, o que eu faço? Eu mantenho os meus amigos, alguns clientes e fornecedores. Isso está errado? Não, de forma alguma. O que eu preciso, talvez para buscar novas oportunidades, e aí que vem novas oportunidades. Exatamente. Porque se a gente fizer uma lista, todo mundo aqui conhece mais ou menos entre 150 a 200 pessoas. Isto é o quê? Estatístico? Isso é um dado que a gente tem lá no BNI. Que a gente conhece entre 150 a 200 pessoas. Fazendo uma lista, a gente consegue pegar os profissionais, o cara que corta o cabelo, o açougueiro. Mas essa média é entre o quê? Amigos, entre conhecidos, entre... o geral. Vai da tua família aos teus fornecedores e clientes. Eu não sabia desse número. Consegue reunir aí essa faixa entre 150 a 200 pessoas. Daí a gente começa a se perguntar, tem conversado com essas pessoas? Porque a gente precisa, o networking ele tem que ser regado. E esse é o pulo do gato. Mas, Cris, eu entendi, agora eu vou começar a costurar umas perguntas no meio, até porque isso é uma dificuldade pessoal. Não estava no combinado, viu, gente? Isso aqui tá perguntando. Mas tinha um script aqui, já tá fazendo script. Mas é para apertar mesmo. Porque assim, cara, e aquele cara que é mais introspectivo? Que acaba sendo, que você disse, o cara que está escondido atrás do teclado? Vamos pensar assim. Porque qual que é a ideia do nosso bate-papo? É trazer luz para quem assiste. E o cara, de repente, se identifica com isso, fala, puxa vida, eu acho que eu sou assim. E aí, cara? Vamos pensar no seguinte. Tem várias formas de fazer isso sem criar um trauma. Ainda estava falando ontem disso com alguém. Para curar o trauma de barata, jogar uma barata na pessoa. Porque é assim que as pessoas querem fazer com quem não gosta de falar em público. Joga a pessoa numa situação que ela precisa falar em público. Isso não funciona bem assim. Então pensa comigo o seguinte, quem está nos assistindo provavelmente frequenta alguma igreja. Mesmo que de vez em quando. Casamento não vale, viu, gente? Tem que ser... Não, a última vez que eu fui foi no casamento do Zezinho, tem 10 anos, aí não vale. Mas é o seguinte, se envolve... Ainda mais se for de bicão ainda, de furão, aí que não vale mesmo, né? Aí, participe de grupos dentro da igreja. É um primeiro passo. Olha aí. Eu não preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso ampliar minha zona de conforto. Então, se eu estou na universidade, eu posso começar a participar de grupos de estudo. Perceba que, normalmente, médicos casam com outros médicos. Advogados com advogados. Ou advogados com advogadas também, né? Mas tu entendeu a jogada. São áreas... São áreas... Não podemos perder a oportunidade, você já sabe. Senão isso aqui não seria...
Continua. Porque assim, são áreas afins. Essas pessoas casam com pessoas da mesma área. Por quê? Porque passam muito tempo juntas. Então é natural que elas casem entre si. Pessoas que fizeram a universidade juntas ou que frequentam as mesmas igrejas. Porque a gente está falando de relacionamento. Dá tempo de se tornar amigo, dá tempo de confiar, dá tempo de namorar e casar. E que são pressupostos básicos para se fazer network. Exatamente. Então, se eu tenho amigos de infância, provavelmente esses amigos vão me acompanhar a vida toda, porque eu vou cultivar uma relação com eles. Agora, a gente não faz a mesma coisa quando vai para a universidade. Dificilmente as pessoas cultivam os amigos da universidade. Ou acabou o culto, que a pessoa faz? Se despede do pastor, corre para casa. Não, fica mais um tempinho, conversa. Para de falar as coisas na minha cara. Tô contando a tua história, nem para de falar, de expor a vida dos outros na internet. Mas é a vontade que dá, porque é a nossa natureza. A gente, desde a caverna, é assim, a gente sai para poder voltar. É o nosso instinto. A gente sai da caverna para poder voltar. Mas, Cris, eu tô colocando aqui coisas aqui pessoais, porque a ideia é essa mesmo. É expor as dificuldades que a gente tem, para que isso realmente seja algo produtivo para quem assiste. Cara, mas eu vou falar por mim, eu conheço bastante gente, eu fiz um bom trabalho aqui, como eu disse, já fui para fora do país, aquele negócio todo. Sou o cara da comunicação, já palestrei muito, já preguei em igrejas, tenho esse trabalho, esse programa aqui agora, já tive meu programa na televisão, então você vê que eu sempre fui um cara voltado para a comunicação. Mas tem uma parada seguinte, cara, que tem aquele cara que ele é o introspectivo raiz. E eu parece que não, mas eu faço um esforço tremendo para comunicar, para falar, e leio, estudo, essa coisa toda. Então hoje isso aqui já está tá fácil para mim, porque eu estou no meu ambiente, ok. Mas cara, aquele cara que não consegue, será que tem alguém que consegue fazer esse trabalho por ele? Não. Não tem? Nunca. Se fosse assim, pensa comigo o seguinte, quantas pessoas agora estão acendendo um cigarro enquanto assistem esse vídeo? Quantas pessoas estão pensando, poxa, eu vou levantar daqui e pegar uma geladinha? São pessoas viciadas que sabem que esse vício não faz bem. A pessoa que é introspectiva, a pessoa que é tímida, ela sabe que essa timidez, ela tira oportunidades dela. Agora, ninguém pode fazer o trabalho pelo outro. Inclusive, tu estava falando de outro negócio também bastante interessante, que tu fez vários contatos com as pessoas, tu deu o primeiro passo, que é a visibilidade. Porque assim, é um trabalho como outro qualquer. Eu preciso conhecer as pessoas, elas vão me ver. Eu vejo o Cris, eu vejo o Carlos. A partir disso, eu preciso construir, depois do primeiro passo, que é da visibilidade, aí vem a credibilidade. Como que eu construo isso? Eu preciso manter esse relacionamento ativo. Para que a pessoa... Valores, hierarquia de valores. Exatamente, para que a pessoa acredite em mim. E só depois disso é que vem a rentabilidade. Ah, mas o cara já quer o primeiro passo, a rentabilidade. E aí a coisa não funciona. Quantas pessoas tiveram seus 15 minutos de fama e não souberam aproveitar? Se a gente pegar, por exemplo, o caso daquela moça da Uniban, lembra da Geise Arruda? Lembro. Então, foi espizinhado, o pessoal expulsou ela, pô, vestidinho... Cancelada agora, o nome é cancelamento agora. O pessoal nem sabia o que vinha depois, né? Que aquilo ali é nada perto do que a gente vê hoje. E aquela moça, ela soube da visibilidade que ela ganhou, gerar credibilidade, e aí eu não estou discutindo valores, cada um tem o seu. Sim, isso não. Mas eu estou falando assim do case aonde ela, dessa visibilidade, ela gera uma credibilidade com muitas pessoas, participou de vários programas, manteve relacionamento com pessoas conhecidas que emprestam a sua reputação. Ela não chegou sozinha. Essa coisa do que a gente fala na internet, do collab, né? Exatamente. E a partir daí ela gerou a rentabilidade dela. Muito acontece disso no mercado financeiro,
onde as pessoas, eu tô lá com o Zé ele vende ações, tá com Bitcoin, não sei o quê, e aí a partir disso, de emprestar a reputação, que as pessoas acabam tendo sucesso ou não. A gente conhece várias histórias também de pessoas que emprestaram a reputação para golpista, e aí muitas coisas ruins aconteceram. Mas a gente tem que olhar também pelo lado positivo das coisas. Se a gente não botar o pé para fora, tem uma máxima aí que é atribuída ao Albert Einstein, que se a gente fizer as mesmas coisas, é loucura esperar resultado diferente. Coisas diferentes. Então eu posso me esconder atrás disso. Sempre que alguém se envolve com outro alguém, dá um negócio errado. Pô, toda vez será? Será? Mas aí é generalização, né? Mas assim, eu sei que você também já trabalhou, não sei se ainda trabalha com terapia, essa parte do desenvolvimento, você é Master Coach, Master em PNL, você tem todo esse conhecimento. Essa questão da introspecção, que acaba sendo um fator impeditivo para a pessoa gerar bons contatos, né, e fazer uma boa ramificação para o seu negócio, para a sua vida pessoal, enfim. Isso também não está muito ligado à questão da autoimagem, se a pessoa de repente tem uma âncora emocional que não está muito ajustada, uma coisa que realmente não favorece ela não tem segurança para se expor. Outro dia teve aqui o Francisco Teixeira. O Francisco Teixeira, um amigo nosso. E o Francisco, eu fiz um treinamento com ele, ele me falou um negócio sensacional. A crença, ela nunca vem sozinha. Então as crenças que nos limitam, principalmente, elas vão se aliando, elas vão dando a mãozinha e vão caminhando juntas. Vai criando o quê? Uma corrente, né? Um elo, né? Quando a gente era criança, a gente aprendeu uma coisa bem interessante para nos proteger, que era a seguinte: não fale com estranhos. Sim. E aí a gente vinha com essa primeira crença de que eu não poderia falar com estranhos, porque o que os nossos pais queriam era que a gente não desse confiança e alguém nos roubasse. Enfim, na época nem se falava tanto nesses assuntos, mas vinha como essa crença: não fala com estranhos. Toda vez que um vendedor batia na porta, era um vendedor de porta em porta, poxa, e era na hora que a véia estava fazendo um almoço, que ela estava limpando a casa. Então esse vendedor, tu acha que ele excomungava o vendedor ou não? Aí tu criava uma segunda crença, de que vender é ruim. Então, eu não posso falar com estranhos e não posso vender. Tem aquela história da mãe que vai pedir emprego lá pro filho e fala: não, ele tá desempregado, qualquer coisa serve, até de vendedor, não tem essa. Pois é. E perceba que a gente o tempo todo tá vendendo. Tá vendendo uma ideia, tá vendendo um produto, um serviço. Então, mas é conflitante, imagina isso. Eu preciso vender, mas eu entendo que vender é ruim, me sinto mal com isso. E ao me sentir mal com isso, eu começo a sabotar alguns processos. Então, vou lá num evento onde eu vou conhecer pessoas. Não vou. As pessoas são estranhas e vender é ruim. Duas coisas que travam o cara. Isso é muito forte. E normalmente as pessoas bem-sucedidas entendem que, apesar de não falar com qualquer estranho, alguns estranhos me interessam. Então há uma ressignificação disso. Ser vendedor é chato desde que eu chegue no horário ruim, que não seja o ambiente apropriado. Não tem uma boa abordagem. Que eu queira empurrar um produto ou serviço que o outro não deseja comprar. E, para concluir, com medo ou sem medo, vá a si mesmo. Exatamente. Porque vai estar lá, a oportunidade vai estar. Vai estar lá. Então, para fechar essa questão de bases, né, passos para você começar a criar a sua rede de contato, você colocou aqui a questão deu exemplo, no caso, né, a igreja. Você está na igreja, participa dos grupos. Você está na faculdade. Sempre tem uma vaga em algum ministério precisando da tua ajuda. Pronto. Você está na faculdade, o grupo de estudos, vai ampliando aquilo. Ou seja, vai aos poucos dentro da sua segurança, mas com a ideia de que eu tenho que me mover, Cara, de que eu tenho que futebol, eu não gosto de futebol. Eu também não. Acho chato. Então para mim já não seria. Meu joelho nem permite, mesmo que eu quisesse jogar. Não, eu fui tão ruim de futebol que não há hipótese. Então, mas chega lá e vai tomar uma cerveja com a galera. A cerveja não pode, irmão. É pecado.
Toma uma água. Toma vinho de Eu palma. tô fazendo piada, não tem nada a ver, cara. Toma vinho de palma, sei lá. Mas vai lá. Vai lá porque o pessoal vai estar batendo papo, vai estar conversando. E é um momento ali, esse momento onde as pessoas estão relaxadas, estão sorridentes, da gente conversar. Inevitavelmente, alguém vai perguntar assim, e tu, o que tu faz? E é esse o momento de falar tranquilamente, não precisa ir lá com um discurso pronto. Sabe, em alguns É lugares... desarmado, né, Em cara? alguns lugares tem que ter o pitch elevator. Então, cara, tu não Discurso tá de elevador. tu não tá na sei o Endeavor. quê, né? É o pessoal jogando bola, sabe? O tiozão acabou de torcer o tornozelo, tá ali do lado e vai perguntar pra ti, você trabalha com o que mesmo, que eu não lembro. Cara, terminei minha faculdade, agora tô fazendo direito. Cara, você é advogado, tô precisando de uma ajuda. E do nada surgiu a oportunidade. Por quê? Pelo simples fato de ter saído de casa. Entende? Pois, Essas coisas normalmente não acontecem via internet, porque na internet a gente tem o hábito de conversar no WhatsApp com as pessoas que nós já conhecemos. E quando a gente aborda uma pessoa desconhecida... Olha, mas eu sou suspeito. Eu casei conhecendo minha esposa pela internet. Teve que ter, claro, o presencial. Mas o primeiro contato foi pela internet. Então toma cuidado, não é bem assim. Não, hoje eu tô só fazendo quebra de estado. Hoje alguém tava falando do Tinder como rede social. Aí, ó. E oportunidade de negócio. Assim. Eu conheço alguém que se casou pelo Tinder. E tá casado até hoje. Tem gente que se casa pelo Tinder. Mas eu fiquei pensando no serviço ofertado pelo Tinder, né? Mas aí fica para cada um, né, sua criatividade em casa pensar. Mas de qualquer forma, quando a gente vai para um evento, por exemplo, as palestras, quando a gente está... os médicos têm muito disso, os advogados. Eu estou falando porque são profissões que têm o hábito desse aperfeiçoamento do conhecimento, de continuar estudando. Então, nessas profissões, esses profissionais vão a palestras, congressos e conhecem novas pessoas. E a partir daí geram novas oportunidades. Profissões que tendem a não fazer isso, que não participam de eventos, conhecem menos pessoas. Então, tu deve ter, na tua época de cabeleireiro, feito muitas conexões com pessoas diferentes. Muitas. E depois disso, colocado pessoas em conexão. Não, o que eu fiz, e eu estou replicando agora. O que eu estou fazendo? Naquela época, eu peguei garotas com potencial de beleza, ou era visagista, queria ser conhecido como visagista. Falei, cara, eu preciso de uma estratégia. O que eu vou fazer para mostrar meu trabalho? Peguei as garotas jovens, que tinham um potencial de beleza, mas que estava ali desajustado alguma coisa. Entrei com todas as bases, os princípios do visagismo, fiz uma remodelagem de imagem e comecei a convidar essas meninas, comecei a gravar vídeos naquela época, isso que foi em 2013, comecei a gravar vídeos. No início ninguém queria fazer cabelo comigo, ninguém queria passar pelo processo de transformação, porque esse cara vai acabar com a minha imagem, vai acabar com o meu cabelo, aquela coisa toda. Vai cair o cabelo. Vai cair meu cabelo, ainda de graça ainda, eu não cobrava por isso, por esse serviço. E aí a coisa começou a fluir, porque a garota chegava a X e saía Y. E com fotos profissionais, foto mesmo com fotógrafo e tal. Ou seja, ela tinha ali um book para ela guardar pro resto da vida. E aí vem as parcerias. Cara, não, aí comecei a conhecer fotógrafo, comecei a conhecer a galera do vídeo, comecei a conhecer a galera de revista, que começaram também a ver o meu trabalho. A galera começou a vir me procurar para vender os espaços nas revistas. Virei colunista de revista, depois virei capa de revista. Enfim, essa história toda você já sabe. Mas o quê? Através de uma ação que começou simples, do nada, que ninguém dava nada para aquilo, de repente aquilo começou a ganhar um corpo, até onde eu cheguei a ser apresentador do meu próprio programa de TV. Qual a porcentagem disso tinha de parcerias? Não, no início zero. No início zero, só vontade, sonho e garra para fazer. Inclusive, tive que sacrificar algumas áreas, algumas situações da minha vida. Deixei de investir numa área específica da empresa, mas tudo consciente, porque eu sabia que eu tinha um caminho a trilhar. O que eu estou fazendo hoje? Por exemplo, você, enquanto presidente da BNI, enquanto amigo, né, toda a história que a gente tem. Cara, isso aqui é um espaço.
Pode ser que um podcast desse venha a estourar ou não, mas o que eu estou fazendo? Reforçando o meu network que eu já tenho e, através de você, estou aprendendo sobre network. Já abriu-se uma oportunidade para eu ir lá. Olha só como que a coisa funciona. Quer dizer, eu vou lá falar um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo. E se de lá aparece mais um que queira entrar no negócio? Quer dizer, são oportunidades que a gente vai gerando através de ações. Que é o que eu estou fazendo. Estou replicando aquilo que eu já havia feito no passado. Isso é um grande aprendizado. A gente começa fazendo networking muito interessado numa venda imediata. Não acontece. Porque não é assim. Todo mundo precisando, né? Ninguém começa a fazer o trabalho porque... Tá com o pé nas costas, né? Nem todo mundo é filho do Ike Batista. Mas se a gente pensar assim, nem do João Dória, mas se a gente pensar que atrás do Cris e do Carlos existe aí 150 a 200 pessoas e que a gente possa chegar nessas pessoas através do Carlos, porque quando alguém da tua rede me conhece, já vai vendido. Já vai vendido. Que é o que você disse no início. A ideia, a gente gasta muito tempo tentando vender e não de ser comprado. É essa inversão que precisa acontecer. O que tu está fazendo hoje é colocando conteúdo para ser comprado. Exatamente. Eu ouço o Carlos, gosto do Carlos, então eu comprei o Carlos. Ele não me vendeu nada, eu comprei. Então quando eu falo para alguém assim, cara, assiste lá, vai ser super legal, é porque aí é você que está me vendendo. Exatamente. O grande barato do networking é a gente começar a criar multiplicadores. Por isso, cara, que eu sempre discuto aquela questão do mais um. Né? E aí a gente pode falar assim, voltar a falar de Jesus não vamos falar de religiosidade e tal. Vamos falar de estratégia. Vamos falar de estratégia. Ele era um cara multiplicador, ele não era mais um. Ele tinha 12 pessoas que vendiam aquela história. E dos 12 virou 70. E aí foi crescendo. E 2000 anos depois a gente ainda fala. Quantos milhões não tem? E está crescendo, inclusive, neste exato momento. Entende? Por quê? Porque ele vendeu uma história, ele passou o tempo dele para ser comprado. Ele não queria vender nada. Não, você vê, só no Brasil, só de evangélicos, acho que tá entre 35%. Se juntar os evangélicos, 70, juntar os evangélicos com católicos, dá uns 70% tranquilamente, ou mais. Baseado numa história de multiplicação. Então, quando eu converso com alguém, quando eu compartilho minha ideia com alguém, e essa pessoa me compra, ela me leva mais longe do que eu fazer uma venda para ela. Eu fiz uma venda, ele morreu. Ela pode me indicar para alguém? Pode. Mas isso aí, Cris, é bom a gente falar sobre isso, porque você falou daquela questão do imediatismo, né? O cara quer já sair, vender hoje, fazer o dinheiro hoje, e eu entendo que a gente precisa comer hoje, eu tenho sempre essa frase. Eu preciso comer hoje, ontem já foi e amanhã não sei se eu estarei por aqui, não é? Mas a gente também tem que ter uma visão um pouquinho mais alargada de futuro, que é aquilo que a gente chama de projeto, e seguir, cara, o sonho, seguir a ideia e avançar. Então, para concluir, os passos para a gente fazer network. É basicamente isso, é você se movimentar de maneira diferente, ter uma ideia, uma cabeça multiplicadora, de conexão, de proatividade também, acho que isso é importante. De doação. De doação. E pensar que aquilo que você faz inevitavelmente, de repente não pode ser necessariamente por aquela pessoa, mas o universo vai se encarregar de fazer aquilo voltar para você. É isso? Exatamente.